Pessoal, o nosso robô ficou mais inteligente do que a gente viu nos vídeos anteriores. Dá uma olhada, ele anda para frente, mas se ele encontrar uma barreira, ele simplesmente desvia. Ele não vai bater, ele está vendo alguma coisa na frente, olha só. O que será que a gente fez aqui nesse projeto, hein? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Inclusive, parecem dois olhinhos aqui na frente. É um sensor, mas será que ele está enxergando? Será que são câmeras? Processamento de imagem com Arduino? É bem mais simples do que você imagina. Eu vou explicar como fazer as ligações, a programação e como todo vídeo aqui na série Maratona Maker, no final tem aquele pulo do gato para você ficar mais esperto na programação do seu robô. Vamos lá? Vem comigo! Vamos começar entendendo como que funciona esse sensor do robô. Dá uma olhadinha mais de perto. Parecem dois olhinhos, mas olha, não são duas câmeras não. O que nós temos aqui é um sensor de ultrassom, parecido com como os morcegos enxergam no escuro. Olha só que legal, né? A tecnologia lá do morcego nós vamos utilizar aqui no robô. Repare só, o morcego ele consegue enxergar as coisas utilizando o ultrassom. Então ele emite esse som que o som ele rebate em algum obstáculo e ele consegue detectar o tempo em que esse som retornou para ele. Esse tempo do som indica qual é a distância entre alguma coisa na frente. Então se eu estou me aproximando de alguma coisa, eu estou emitindo som e estou vendo que o retorno está mais rápido. É dessa forma que nós temos o funcionamento desse sensor. Esse sensor vocês encontram com o código SR04, HCSR04. Então com ele, vejam que temos dois olhinhos, um é uma espécie de um alto-falantezinho que utiliza o ultrassom, a gente não consegue ouvir, mas ele emite esse som. E se não tem nada na frente, esse som não volta para o outro, que é uma espécie de um microfonezinho. São muito parecidos, mas um emite o som e o outro recebe o retorno do som. Por isso que ele consegue, através desse tempo de retorno do som, ele consegue calcular a distância entre alguma coisa na frente. Legal, né? Então vamos entender como que eu fiz as ligações. E antes, se você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, formado em software, em programação, fiz ciências da computação na faculdade, trabalhei toda a minha carreira em empresas que desenvolvem tecnologia e criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar o meu conhecimento e também para ajudar vocês a não ficarem quebrando a cabeça, para que as coisas sejam mais fáceis e divertidas. Em tudo que está relacionado à programação, Arduino, eletrônica, robótica. Também criei 3 cursos. O curso de Arduino para principiantes, para quem vai começar do zero. O curso de Arduino 2.0, onde a gente se aprofunda na programação. E temos o curso de Arduino avançado, com placas avançadas e internet das coisas. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Veja o que nós temos de ligação nesse robô. Olha só, pessoal, primeiro o que nós estamos vendo aqui é uma continuação dos vídeos da série Maratona Maker Powered by Petrobras. Nessa série nós estamos trazendo mini aulas, cada vídeo é uma mini aula te dando aí uma pílula para você fazer o seu robô. Com essa pílula você vai conseguir, pouco a pouco, desenvolver o seu robô e olha, vai ficar bem legal, bem inteligente. Principalmente para quem está começando, é uma ótima oportunidade. E também, lembrando que nós temos aquele na maratona a gente tem aqui os códigos escondidos, né? Em algum lugar desse vídeo, se você for colecionando todos os códigos, cada vídeo tem um código, coleciona todos eles, é só assistir os vídeos, você vai encontrar o código escondido em algum lugar. Vai colecionando os códigos, não compartilha com ninguém, por quê? Porque se você tiver todos os códigos, no final dessa temporada, a gente vai explicar onde vocês vão entrar na internet para trocar esses códigos por um cupom.
o cupom vai dar direito a participarem de um sorteio. E nós vamos sortear um robô completo com Arduino, um kit mesmo, mas não é esse aqui não. É parecido, mas mais completo, porque é o robô que nós estamos desenvolvendo aqui no Brincando com Ideias. Sim, é todo o kit que a gente utiliza como material didático lá do curso de Arduino para principiantes. Tem o robô, tem o braço robótico, Arduinos, os motores, as baterias, carregador, tem tudo. É bem legal, a gente vai sortear a primeira unidade que a gente está produzindo, será sorteada no final dessa série. Não perde, hein? E olha só, falando então de uma continuidade, essa parte do motor, nós utilizamos esse módulo chamado Ponte H e já está explicado lá no vídeo anterior dessa série. Lá você vai poder entender o porquê que estamos utilizando esse módulo. Aqui no robô, nós estamos utilizando duas baterias. Essas baterias vocês encontram com o código 18650. São baterias um pouquinho maiores do que pilhas, por isso precisa desse suporte específico e também do carregador específico para elas. Tá bom? Então, encontrando essas duas baterias e esse suporte, ligamos aqui na ponte H. Temos um regulador interno que reduz essa tensão para 5 volts. Então estamos usando esses 5 volts ligado aqui no Arduino. Aqui nós só não desenhamos, mas também ligamos o GND ou o Terra, aqui o preto, nós ligamos também no GND do Arduino. Tá? É importantíssimo, não está na tela, mas considere que esse negativo aqui tem que estar também ligado no Arduino. Tá bom? Assim a gente dá energia para o Arduino e repare, nós ligamos aqui em 5 volts, dando energia tanto para o Arduino quanto para os módulos. Nesse caso, usando aqui o módulo HC-SR04, o nosso sensor de distância, o mesmo sisteminha lá dos morcegos. Bom, aqui nós temos então a ligação do VCC, que é nesse mesmo 5 volts, do GND, normalmente, e olha, 2 fios de conexão ligados em 2 portas digitais. Tanto faz as portas, porque na programação a gente só vai informar onde temos a ligação de um trigger e de um eco. O trigger, se a gente traduzir, significa gatilho. É o fio ligado naquele alto-falantezinho, ou seja, o gatilho é o que emite o som. Depois nós temos o eco, é o fio que está ligado no microfonezinho, o que recebe o retorno do som. Os dois são ligados em portas digitais e isso já é suficiente para a gente fazer a programação. Bora lá? Vamos entender como que é a programação? Então veja aqui na minha tela que nós temos já o ambiente Arduino instalado e tudo mais. E olha, vamos usar essa biblioteca NewPing. Tá? Eu já estou utilizando o ambiente novo, o da versão 2.0 da Arduino, mas se você estiver usando o antigo, é a mesma forma. Vem aqui em Sketch e aqui vocês vão encontrar em Include Library, vem em Manage Library. Vai abrir essa opção, tá? Aqui do lado ou numa tela por cima, tanto faz, e aí vocês digitam NewPing, tá vendo como eu digitei aqui, e dá um pesquisar. Vocês vão encontrar essa biblioteca, instala ela, a minha já está instalada nessa versão, olha, 1.9.3, você instala ela e pronto. Uma vez instalada, agora a gente já tem o uso da biblioteca no nosso programa. Vamos definir o pino, né, do eco, lá do nosso sensor, o pino do trigger e também a distância máxima que ele precisa detectar. Aqui ele está com 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Eu achei mais do que suficiente. O sensor ele tem uma capacidade, de acordo com a documentação do fabricante, de até 4 metros. Tá? Eu acho que é muito tentar até 4 metros, mas se precisar ali 3 metros e pouco, acho que ele vai funcionar legal. Tá? No caso aqui, para eles parar, né, de se movimentar, com 2 metros já está sobrando. Depois nós vamos criar um objeto. E olha, pessoal, objeto, né, biblioteca, se tudo isso está muito diferente para você do que você conhece de programação, tá, né,
você está começando com programação, então eu sugiro você dar uma olhadinha lá nos nossos cursos. Aqui na descrição tem o link dos 3 cursos, cada um tem uma página com todos os detalhes do que tem nos cursos e também tem um chat para vocês conversarem com a nossa equipe, tirar as dúvidas lá sobre o curso, tá? E dá uma olhadinha lá, o curso de Arduino 2.0, ele explica desde o início todos esses conceitos que eu vou estar falando aqui. Nesse vídeo não dá para explicar, lá a gente tem mais de 50 aulas, a maioria são, só 10 aulas a gente fala sobre eletrônica básica, a maioria sobre programação, então a gente não consegue resumir tudo aqui nesse vídeo. Mas se você já tem uma noção de programação, vamos lá, vamos seguir adiante. Se não tem, vale a pena também, porque muitas vezes copiando esse sketch que está aí na descrição do vídeo, você já consegue fazer o programinha. Mas cuidado, tá? Eu recomendo você realmente fazer um curso, aprender o passo a passo, porque só copiar, se você quiser mudar alguma coisa, provavelmente já vai ficar quebrando a cabeça, principalmente se quiser juntar com outros programas que você encontra por aí. Fica a dica para você não ficar quebrando a cabeça. Vamos lá. Então aqui eu estou criando esse objeto chamado sensor ultra, na classe da biblioteca que a gente está utilizando, e veja que já está definindo qual é o pino do trigger, o eco e a distância máxima. Criado, então, a gente vai chamar sensor ultra daqui para baixo, tudo que se refere a esse sensor. Essa parte nós já explicamos lá no vídeo de ponte H, aqui também, porque é para o funcionamento dos motores. E olha só, aqui nós temos a lógica principal que nós criamos no robô, que você viu funcionando no início do vídeo. Aqui para baixo nós temos o mesmo sketch que nós usamos para o motor, para ele andar para frente, para ele andar para trás e aqui para ele parar. O único que a gente adicionou foi esse virar. Não tínhamos lá no outro sketch e com a mesma lógica do para frente e tal, a gente simplesmente programou aqui o virar. Uma dica para vocês não terem dor de cabeça com a movimentação dos motores: sempre que for executar algum comando para mudar a ação dos motores, é legal executar o comando parar. Assim ele não mistura um comando com outro e resulta talvez numa movimentação que a gente não quer. Tá? Então, manda ele parar instantaneamente, ou seja, se ele estiver em movimento e a gente, por exemplo, quiser para ele ir para trás, a gente nem vai perceber que ele parou, tá? Porque esse parar é muito instantâneo, simplesmente para anular os comandos e aí em seguida a gente dá o comando que a gente quer. No caso de virar, é a mesma coisa, ou seja, se ele está andando e eu mando ele virar, ele vai instantaneamente parar, a gente nem vê, ele vira e vira durante 200 milissegundos, que é um tempo para ele dar aqui uma volta, meia volta mais ou menos, e depois ele para também instantaneamente para seguir o movimento que a gente queira. Tá? Então, com essas funções de movimento, nós montamos a lógica aqui na função principal, recorrente, que é o loop, e olha só, é aqui que nós estamos medindo a distância, usando aquele objeto sensor ultra e esse comando, esse método ping-cm, para retornar a distância em centímetros. Tá? Na biblioteca tem como usar a distância em polegadas e outros recursos, mas aqui a gente está com o básico dela só medindo a distância. Ainda vou falar do pulo do gato, calma aí que vai também ajudar a ficar bem melhor a programação. Feito isso, mediu a distância, coloquei numa variável, tudo isso explicado lá no curso, tá pessoal, que é uma variável e tudo mais. E aqui, olha, eu vou medir, se essa distância é maior do que 10 centímetros. Se for, ele anda para frente. Se não, ele vira. A lógica, depois que a gente preparou toda a movimentação e tudo mais, ficou simples. Ou seja, se a distância for maior do que 10, anda para frente. Se não, vira. E aqui espera um tempinho só para funcionamento, para não ficar tão travada a programação. Ok? Então é isso. Esse sketch está aí na descrição também para você baixar. Lembrando que copiando ele vai funcionar se você usar essa mesma ligação que eu fiz, ou se você também mudar, aí é que entra a lógica de programação para você fazer outras coisas, incrementar esse projeto e deixar um robô ainda mais inteligente
com as suas ideias. E antes de mostrar aqui o pulo do gato, eu quero trazer para vocês os depoimentos que a gente recebeu essa semana. Dá uma olhadinha, olha que legal. Show, pessoal! Muito obrigado aí pelos depoimentos. Bom, vamos então agora entender esse pulo do gato, né? Lembrando que esse vídeo é um patrocínio tanto da Petrobras quanto da Altium. A Altium também nos ajuda aqui no canal a trazer esse conteúdo todo gratuito para vocês. A Altium desenvolve um software chamado Altium Designer para vocês desenharem placas de circuito impresso, as placas dos equipamentos. Então imagine que você já está fazendo o seu robô, ele está avançado, você pode desenhar uma placa para ele para fazer todas as ligações dos componentes. Dá uma olhada aqui na descrição, também tem o link do Altium Designer para você baixar ele gratuito por alguns dias. Olha, é bem legal esse software. Vamos então agora voltar aqui para a nossa tela de programação, porque eu vou mostrar o pulo do gato que eu faria aqui nesse programa. Do jeito que está, é do jeito que vocês viram funcionar, mas tem um detalhezinho aqui. Olha só, ele funcionando não tem muito segredo. Ele anda para frente, encontrou um obstáculo, ele vira. Nesse caso ele até virou demais, enfim. Não importa isso, quanto que ele vira, o que importa é que ele desvie sempre do obstáculo, mas acontece que sempre quando ele mede a distância, olha só, aqui nessa função, para medir a distância, essa função ela dá uma travadinha em toda a programação do Arduino. Por quê? Porque tem uma espera do retorno do som, né, desse ultrassom. Então, enquanto ele emitiu o ultrassom e está esperando o retorno, ele está travado. Isso é uma característica dessa biblioteca. Tá? E é uma biblioteca bacana, porém, ela tem isso. Então, qual que é a sugestão? É que a gente meça a distância com menos intervalo de tempo. A gente não precisa ficar medindo a distância com tanta frequência, porque ele está executando esse loop a cada 10 milissegundos. Ou seja, em 1 segundo, ele está executando isso 100 vezes. Veja só, em 1 segundo, 100 vezes. A gente não precisa de tanta medição assim. Por isso a gente vai colocar aqui um controlezinho de tempo para que ele faça essa medição com menos frequência. Por exemplo, eu chutaria que a cada 200 milissegundos já é suficiente, ou até meio segundo. Tá? 200 milissegundos seriam 5 vezes por segundo, ou 2 vezes por segundo, né? A cada meio segundo já está suficiente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável do tipo unsignedLong, e queremos que essa variável conte tempo aqui dentro, então a gente coloca o static. Tudo isso está explicado lá no curso, hein, pessoal? Fiquem tranquilos se você não está entendendo o que é cada coisa. A gente só está criando uma variável que eu vou chamar aqui de tempo. Já vou colocar um valor nessa variável, que é o valor do quê? Da leitura do tempo, o milis. Bom, depois, o que a gente vai colocar? Aqui na distância, eu vou primeiro deixar aqui a variável distância criada em cima, para que a distância a gente meça aqui embaixo, e a gente vai colocar uma condição. Olha, um if. Se, olha só, se aquele tempo, tá? Ou seja, se o tempo atual menos aquele tempo da última vez que eu medi for maior do que, por exemplo, 500, isso porque a gente quer 2 vezes por segundo, né? 500 milissegundos. Então, se o tempo da última medição for maior do que 500 milissegundos, então mede novamente. Assim, só preciso, sempre que ele medir, colocar de novo, atualizar, né, a variável tempo com o milis. Tá? Então, desse jeito, eu estou fazendo com que apenas a cada 500 milissegundos ele mede o tempo. Nos outros momentos que ele está processando aqui o programa, ele não vai ficar medindo o tempo, logo não vai ficar travando. Deixa eu pegar
aqui o nosso cabo. Vamos carregar esse sketch no robô. É normal que ao carregar eu possa ter esquecido de alguma coisa, então se dá erro, isso é normal, eu viria aqui e alteraria, né? Ou seja, o bom do Arduino é que ele vai me mostrar o que tem de errado, né? Isso para qualquer linguagem de programação, né? Ela te mostra o que está errado, a gente vem, corrige e aí pronto, vai para o funcionamento. Dessa vez deu sorte, funcionou tudo certinho, então vamos agora testar. Eu vou ligar com a bateria e continuou funcionando da mesma forma. Olha lá, parece que não fez diferença nenhuma. Claro, talvez ele só tenha um tempo um pouco maior de resposta, mas eu estou vendo aqui que com a velocidade dele, muitas vezes ele já está desviando aqui do obstáculo, tá? Então, perfeito, pessoal. Reparem que com a mesma lógica, a gente tem agora a programação do sensor, evitando que o Arduino fique travado durante as leituras, evitando que ele faça tanta leitura desnecessária. Esse é o pulo do gato, ou seja, eu só vou fazer leitura no momento que eu preciso. Aqui eu calculei 2 leituras por segundo. Se você vê que precisa de mais, vai aumentando um pouquinho, diminuindo aquele valor. Olha, esse 500 aqui, você vai diminuindo, se eu quiser mais leituras. Então, se eu colocar aqui 200, na verdade, eu estou pedindo para ele ler 5 vezes por segundo. Tá? Então, se você vê que o robô não está vendo, ou seja, não está tendo tempo de ver e está batendo, então vai diminuindo esse valor até ficar bom. Ok? Então, é isso. Espero que ajude aí vocês com esse vídeo a fazer o robô lendo, né, os objetos, vendo os objetos na frente, não batendo e com essas dicas para que você faça um robô bem bacana. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse robô e se você tem outras ideias para a gente aplicar também nesse robô. Aguarde, no próximo vídeo da série Maratona Maker vai ter mais mini aula e então está chegando no final da série, hein? Não esquece do código do vídeo de hoje para você colecionar todos e participar do sorteio do primeiro kit completo de robótica do Brincando com Ideias. Sim, a gente vai sortear o primeiro, então não perde. Espero vocês aqui no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!